Fala, meus amigos, hoje nós iremos falar exatamente sobre o Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy é um personagem, aliás, é o personagem principal de um anime muito conhecido, One Piece. Ele basicamente é um garoto, um adolescente que gostaria de ser o rei dos piratas. E para ser o rei dos piratas, seria necessário que ele montasse a sua tripulação, a sua equipe, para poder sair navegando aos mares para poder alcançar o seu objetivo de ser o rei dos piratas. Ele basicamente tem 17 anos, no início do contexto do arco, ele tem 17 anos e 1,72 m. Depois da Time Skip, ele passa a mudar devido ao contexto da história, ele passa para os seus 19 anos e a ter 1,74 m. Um personagem muito carismático, muito engraçado, muito divertido e muito brincalhão. As características que o destacam é exatamente o uso do chapéu de palha, por isso Luffy Chapéu de Palha. Também a alimentação dele, ele gosta muito de comer, é exageradamente um comilão, e o carisma com as pessoas. Ele tem muita facilidade de se aproximar das pessoas em função do jeito dele ser. E também tem o sonho dele de ser o rei dos piratas, que é algo que ele sempre está batendo na mesma tecla. Ele quer chegar e alcançar o seu objetivo, ir atrás de ser o rei dos piratas. Mas para que isso aconteça, a primeira coisa que ele tem que fazer é recrutar pessoas para poder iniciar sua trajetória de rei dos piratas. Ele precisa de uma equipe para poder ajudá-lo. Como sabemos muito bem, sozinho você não vai a lugar nenhum. Nós sempre dependemos das pessoas para fortalecer uma equipe, para fortalecer um grupo. E ele precisava de montar um grupo de pessoas para poder ajudá-lo a ser o rei dos piratas. E assim correu atrás de conseguir um barco, de conseguir a sua equipe. É claro que cada um com a sua especialidade, com a sua capacidade, com os seus objetivos. E assim ele foi recrutando um a um para poder ajudá-lo nessa trajetória em busca do maior tesouro, que para ele era ser o rei dos piratas. E para aqueles que acompanham, sabem muito bem que esse anime dá uma sugestão de poderes a cada personagem que ingere uma fruta do diabo. A fruta do diabo é a que dá poderes aos personagens para poderem assumir certas capacidades que homens comuns não poderiam assumir. O Luffy, ao consumir uma das frutas do diabo, acabou tendo a capacidade de se tornar o homem borracha. Ele tinha a capacidade de poder esticar os membros do seu corpo e assim ser o homem borracha. Apesar dele ter esses poderes de ser o homem borracha, haviam desvantagens ao comer uma fruta do diabo, porque navegar sobre o mar era a forma que ele queria para poder conquistar o cargo de rei dos piratas. Porém, a água do mar é a maior fraqueza para aqueles que consomem a fruta do diabo. Se um personagem que consumiu a fruta do diabo caísse ao mar, ele com toda certeza perderia sua vida, porque é drenado dele todas as suas forças, deixando-o inconsciente e fraco, e assim tirando dele toda a capacidade de poder interagir e de ter forças para poder lutar ou agir de qualquer forma, deixando a pessoa inconsciente. Considerando essa questão, ele foi inteligente e estrategista ao recrutar as pessoas para o seu bando, sendo assim que alguns eram usuários de fruta do diabo e outros não eram usuários de frutas. Então, quando alguém estivesse em perigo, os que não eram usuários de frutas poderiam ajudar aqueles que eram usuários. E os usuários de frutas poderiam usar suas habilidades para proteger aqueles que não eram usuários de frutas. E para aqueles que acompanham também sabem muito bem que aqueles que estavam no bando do Luffy e não eram usuários de fruta tinham também grandes habilidades, principalmente de batalha, em relação
a não serem usuários. Não usavam frutas do diabo, mas tinham grande força e capacidade de poderem desafiar personagens poderosíssimos que até mesmo usavam das frutas do diabo. A história de Luffy é uma história que nos prende, nos traz desejo de acompanhar cada vez mais, nos mostra às vezes situações nas quais os personagens passam por extremas dificuldades, passam por situações difíceis de serem enfrentadas, assim como nós também enfrentamos no nosso dia os nossos problemas. Eles também enfrentam dentro do grupo deles ali, vivendo em grupo e amizade, dificuldades que fazem a gente até chorar em alguns episódios, sofrer junto com eles em certos episódios e até mesmo vibrar de alegria quando eles conquistam e alcançam algum objetivo. O Luffy, como personagem principal, ele sempre está buscando se superar. É claro que durante a história e a trajetória a gente vai percebendo a evolução das habilidades que todos os personagens vão se preparando. Um exemplo é o Haki, que é um exemplo de uma habilidade que eles poderiam desenvolver. E conforme o passar dos episódios e os passar dos arcos, a gente vai percebendo que o Haki vai se evoluindo, vai ficando cada vez mais forte. E assim, naturalmente, os personagens também, que são seus inimigos, vão evoluindo. E as batalhas se tornam cada vez mais emocionantes e mais difíceis. Mas essa é uma explicação sobre quem é o Monk D. Luffy, que é filho de Dragon, amigo e companheiro da sua tripulação, que consegue com facilidade criar amizade com muitas pessoas e assim se utilizar dessas amizades para criar alianças. Então ele é um personagem basicamente perfeito, pronto para poder enfrentar batalhas. Claro que tem as suas diferenças por ser muito brincalhão, por às vezes não saber enfrentar certas situações, mas é um personagem que sabe dosar um momento de alegria com um momento de tristeza, que às vezes sabe a hora de ouvir e a hora de não ouvir. Tem hora que em certos episódios você vai ver as pessoas tentando desmotivar e ele acaba praticamente dormindo ao ouvir as pessoas fazerem sermões de desmotivação. Ele basicamente é um tipo de personagem que não abre mão dos seus planos, não abre mão dos seus objetivos. Ele quer uma coisa, ele não quer saber se as outras pessoas vão contra ou não. Ele quer ir atrás, corre atrás e busca conquistar aquilo que deseja. Mas essa é a nossa explicação hoje sobre quem é o Monk D. Luffy, um personagem que recomendo para aqueles que ainda não assistiram One Piece a assistirem e assim poderem se desfrutar, se ficarem felizes com a presença desse personagem nesse anime incrível. Mas um grande abraço a todos!